Bom, bem-vindos ao nosso café número 13, onde vamos falar sobre o cuidado dos cuidadores. É uma pergunta muito grande, que fizeram há alguns dias, e era alguém realmente que está na linha da frente do atendimento às pessoas e perguntou assim, ok, nós estamos sempre a correr, nós estamos sempre a fazer pelos outros, e quem cuida de nós? O que é que acontece conosco? E calha que esta semana fui a dois funerais de duas pessoas que são gestoras, que são cuidadoras, que são pais de família, e estas pessoas viveram, obviamente, situações de stress por causa das suas posições inerentes às suas condições sociais também, e faz-nos sempre pensar de que forma é que nós cuidamos dos cuidadores, ou de que forma é que nós cuidamos, porque os cuidadores muitas vezes não se queixam, não têm espaço para se queixarem, não, porque ninguém espera que o façam, não é? E não têm um canal onde possam encontrar, não é? Onde possam deixar lá as suas mágoas e prevenir o stress, o burnout, a depressão e todas as outras condições de saúde mental e física, porque há estudos que relacionam o cancro ao stress, então, e outras doenças, o Milton deve saber melhor do que eu, e então dissemos, bom, ok, acho que isto é um tema muito bom para trazer cá oradores fantásticos que trabalham com pessoas da linha da frente e que nos possam dizer exatamente como é que o cuidador vai cuidar de si, qual é o espaço que ele tem para o fazer e a oportunidade também para o fazer. E por isso temos aqui o Milton Moçambique, que é psiquiatra, a Nereida, e eu depois vou apresentar com mais tranquilidade a Nereida, a Oi, que é terapeuta, mentora, coach, também vou apresentar o Gildo. Eu queria também trazer dados, números. E vi lá 77% dos profissionais de saúde estão quase para ter burnout, por exemplo, e coisas assim parecidas. Mas depois pensei, Gildo está aqui, Gildo é a melhor pessoa para trazer dados, porque ele fez vários estudos sobre stress ocupacional, sobre burnout, fez inclusive a validação de um teste de burnout, que depois também poderemos falar, se tivermos tempo. E depois a Nádia também, que é uma gestora que temos estado a falar muitas vezes sobre temas relacionados com o stress, o burnout como as posições de gestão são espaços que, por um lado, não é, eles podem ser os causadores de burnout. E, por outro lado, são pessoas que estão muito propensas a ter esse tipo de condições. E não é só burnout, é o stress, são as condições difíceis de trabalho e os prazos muito curtos e as demandas muito altas. E nessa perspectiva eu quero saber convosco. Boa tarde. Como é que este tema aparece para vocês e o que é que vocês dizem sim? Vou começar mesmo pela Nereida. O que é que vocês dizem sim? Aceito estar aqui e falar sobre este tema. Olá, Ana. Boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite, obrigada por esta oportunidade. Ana, este é um tema, pronto, que a mim pessoalmente me toca muito, não só por ser terapeuta, mas primeiro sou um ser humano e já passei por situações de burnout, stress, ansiedade, ataques de pânico, etc. Portanto, sei o que é isso. Tive que lidar com isso, não é? Pessoalmente, e agora o que tento fazer é levar a minha experiência e contribuir para a cura de quem está ou quem esteja a passar por isto. Então, este foi o motivo pelo qual eu muito alegremente aceitei este convite. Obrigada, Nereida. Vou misturar, Gildo. O que é que vocês dizer sim para este nosso café? Primeiro, saudar os colegas do painel, agradecer o convite que me foi formulado. É um prazer aqui estar com pessoas
especialista da área. Conheço o Milton no Brasil, então também é um prazer estarmos aqui juntos, na mesma mesa, compartilhamos os mesmos ideais. Na verdade, eu estou quase há 10 anos que trabalho com estas temáticas e cada dia que passa tenho me sentido na obrigação de participar nesse tipo de fóruns para dar consciência ou conscientizar as pessoas sobre esses riscos e que talvez algumas pessoas nem sabem do que está a acontecer, vão ao hospital, não sabem, são atendidas com técnicos, colegas que não têm uma preparação técnica, científica para identificar esse tipo de cenários e as pessoas acabam reproduzindo já o sofrimento no silêncio. Então, como posso dizer, é minha tarefa, minha responsabilidade enquanto pesquisador desta área fazer parte desse tipo de fóruns. E quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, há pessoas que diziam, mas será que isso existe em Moçambique? Mas hoje, cada vez mais, as pessoas estão a acreditar no trabalho que estamos a fazer. Então, essas são algumas das razões que me fizeram dizer sim ao convite de Ana Moraes. Obrigado. Muito obrigada, bem-vindo. Nádia, é contigo. O que é que você tem a dizer? Sim, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde aos colegas de painel, boa tarde, Ana. Bom, na verdade, nós já andamos a falar sobre isto há um bom tempo, já tentaste trazer-me aqui para as conversas, mas não dava muito certo. Mas, como tu sabes, este é um tema que me toca muito intimamente, porque eu já passei por um burnout e foi muito complicado ultrapassar. E apercebo-me que esta tua plataforma tem estado a falar sobre temáticas sensíveis, das quais nós as duas, como já trocamos sinergias em outras instâncias, estamos muito concentradas nisto e muito focadas nestas questões, não é? E também, este é um tema que acompanha-me todos os dias, porque eu sou da opinião que as organizações não podem controlar todos os problemas da vida dos seus trabalhadores, mas podem controlar a forma como organizam o trabalho. E eu já trabalho há 20 anos, mais de 20 anos, não é? Com recursos humanos e consultoria organizacional, também mesmo com qualidade e liderança. E eu penso as organizações como ecossistemas humanos. E, infelizmente, neste período todo de trabalho que eu tenho e de atividade que eu tenho, o que eu noto é que nós preocupamos-nos muito com quem é cuidado, mas não nos preocupamos e esquecemos-nos frequentemente de quem cuida. Eu posso dar uns exemplos concretos, por exemplo, o gestor que cuida da equipe, o técnico de RH que cuida dos colaboradores, o enfermeiro que cuida do paciente, o professor que cuida do aluno, o líder que cuida dos resultados, mas depois quem é que cuida deles? E isto para mim é muito importante porque eu já estive nessa posição, não é? E quando estas pessoas que estão nestes cargos de liderança e que cuidam dos outros começam a falhar, normalmente significa que o problema começou há um bom tempo, não começou naquele momento, não é? E é por isso que eu considero esta conversa extremamente importante, sobretudo no contexto moçambicano, onde, infelizmente, muitas organizações continuam a associar o bem-estar apenas à assistência social, quando na realidade estamos a falar de produtividade, estamos a falar de retenção de talentos, estamos a falar de inovação e sustentabilidade. E eu tenho um lema que já vem passeando aqui na minha cabeça, porque nós já falamos sobre estas coisas há muito tempo, né? E eu penso que cuidar de quem cuida não é um benefício social, é uma estratégia de sustentabilidade e organizacional. Então, pareceu-me interessante eu estar aqui na perspectiva de quem trabalha com organizações, dentro de organizações, já esteve na posição de trabalhadora, mas também está na posição de consultora. Então, tenho as duas visões, não é como os painelistas, mas é outra vertente. Igualmente, útil, sem dúvida. Obrigada, bem-vinda.
Milton, último, mas não menos importante. O que é que lhe fez dizer assim? Eu sei que o Milton já esteve numa outra sessão e falou sobre burnout e eu fiquei encantada. Fiz cunhas e cá estamos. Olha, eu faço sempre cunhas, quando eu faço cunhas, pronto. E cá estamos. O que é que lhe fez dizer que sim? Ok, Ana, primeiro agradecer o convite e é um prazer ver o Gildo. Gildo, eu conhecia ele em Porto Alegre, como ele vinha dizendo anteriormente, e poder estar aqui com ele é gratificante e também estar aqui com colegas do painel de diferentes áreas de saber. Isto é importante porque podemos partilhar um pouco daquilo que é o nosso conhecimento para educar, para consciencializar as pessoas. E respondendo à questão por que dizer sim. Primeiro porque este café com a Ana Moraes tem como é que eu diria, um princípio que me parece que é mais de educação que de sensacionalismo. E isto Ok. é importante quando nós estamos numa era em que as pessoas querem aparecer ao invés de educar para que no final nós tenhamos uma sociedade saudável. E segundo, porque este tema, quem cuida de quem cuida, se isto fosse uma pergunta, seria aquela pergunta de bilhões de dólares que a gente não tem, tipo, uma resposta muito assertiva, mas é algo que, na verdade, nos leva a uma reflexão. Então, para que a gente não fique em silêncio e os outros apareçam e digam coisas que não são verdadeiras, eu achei que seria uma oportunidade de poder partilhar um pouco daquilo que é o meu conhecimento, baseado como é que eu diria, baseado naquilo que a gente observa. Eu já fui gestor, agora sou um funcionário debaixo de uma gestão, mas também sou gestor em outras áreas de empreendedorismo, então acredito que poder sentar e partilhar este conhecimento vai ser útil para a sociedade, mas também vai ser útil para mim porque vou aprender aqui dos outros colegas que fazem parte deste painel. Muito bem. Obrigada, bem-vindo a todos. Ah, realmente esta questão de ser gestor e a pressão que a sociedade faz sobre nós, não que nós próprios nos fazemos sobre nós, é uma coisa interessante. Também sou gestora e muitas vezes ah, sou gestora, consultora, então como consultora eu sou empregada e sou empregadora de mim mesma e às vezes é uma condição muito injusta, porque eu nunca acho que a minha trabalhadora, eu trabalho o suficiente, porque de vez em quando ela até quer ficar a descansar, quer ir de férias e quer não sei quantos, e a gestora em mim está sempre a trabalhar toda hora, a querer ganhar clientes, que é uma daquelas coisas que não sei como é que é, a Nereida depois vai ajudar, mas estamos sempre a correr e sempre a funcionar como gestores e sempre a querer a melhor forma de encontrar os clientes, satisfazer os clientes e servir o nosso propósito. E nessa perspectiva, eu gostaria. Ai, já estou a correr para as perguntas. Eu gostaria, assim, de saber como vocês, como gestores, como é que vocês se sentem quando estão estressados, não é? E como é que um gestor, do modo geral, se sente. Mas antes de começarmos as questões, vou aqui apresentar o painel, que é importante para sabermos exatamente porque, como o Milton disse, somos pessoas que temos um conhecimento da área e então é justamente isso que eu quero que a nossa plateia conheça um pouquinho mais as pessoas que estão aqui e que nos vão falar sobre esta questão de quem cuida de quem. Por ordem alfabética, tem Gildo Alian, perdão, que é psicólogo, docente universitário, investigador, com doutoramento em Psicologia Social e Institucional. Possui sólida formação em Administração e Gestão da Educação e experiência em saúde ocupacional, síndrome de burnout, stress profissional e psicologia das organizações. Atua em investigação académica, avaliação de fatores psicossociais no trabalho, elaboração e validação
de instrumentos psicológicos, como eu falei, eu fiz a validação de uma escala de burnout, seria interessante ouvir um pouco sobre isso, e também trabalha na área de orientação de projetos. É membro de comissões editoriais e revisor de revistas científicas internacionais. Na docência, combina teoria e prática, formando profissionais sensíveis às dinâmicas laborais. A sua abordagem aqui integra investigação aplicada, intervenções para promover o bem-estar e prevenção de desgaste profissional com foco interdisciplinar. A ordem alfabética. Esta ordem alfabética é um pouquinho contra o gênero, como se costuma dizer. Não é porque são os rapazes primeiro, depois as meninas. Mas pronto, temos aqui o Milton Moçambique, que é médico psiquiatra com doutoramento em Psiquiatria e Ciências do Comportamento, especialista em terapia, não teoria, terapia cognitivo-comportamental e terapeuta em dependência química, que é um tema que, se calhar, poderíamos abordar nas próximas sessões. Formado em Medicina, alia prática clínica em saúde mental infantil e adolescente à investigação académica. Eu sei que não é só adolescente, é todo o grupo, que eu acho que isso é muito interessante, porque eu, por exemplo, só trabalho com adultos, não consigo trabalhar com crianças. E Milton, que trabalha, para além de ser um psiquiatra especialista em terapia cognitivo-comportamental, é também alguém que trabalha com todos os grupos, desde crianças até adultos, e se calhar até geriátricos, mais velhos, idosos. Anyway, atua em depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, transtornos de conduta e dependência, oferecendo diagnóstico, terapia baseada em evidências e programas de prevenção. Experiência em gestão de crise, de intervenção clínica para burnout, fadiga por compaixão, contribui com abordagens integradas que combinam psicofarmacologia, psicoterapia e estratégias psicoeducativas para profissionais e famílias, promovendo recuperação funcional e resiliência. Participa frequentemente em formações em encontros científicos nacionais e internacionais. Afinal, estudou no Brasil, certeza que teve lá muitas provocações para fazer trabalhos a esse nível, que eu acho que é muito interessante. Depois temos da ordem a Nádia, que é empreendedora, como ela já disse, consultora em recursos humanos e fundadora da Tina Sway Consultancy and Advisory. Com mais de 2 décadas de experiência em gestão de pessoas, recrutamento e melhoria de departamentos de RH, alia competências comunicacionais, organizacionais e de liderança, é consultora de qualidade, é formadora e mentora com foco em desenho de políticas, desenvolvimento de equipas e resolução de conflitos. É ativista cultural e alguém com o micro aberto, para ver se limitamos um pouco o ruído. Consultora daquela competências comunicacionais, organizacionais e de liderança. É consultora de qualidade, formadora e mentora com foco em desenho de políticas, desenvolvimento de equipas e resolução de conflitos. Eu acho que isso é muito interessante. Há algum tempo alguém disse assim, nós temos que premiar as equipas que não têm conflito. E uma das coisas que eu achei que não, porque já li em algum lugar, nós temos que premiar os conflitos bem resolvidos, porque não existem equipas sem conflitos, e isso é importante nós comunicarmos e ter aqui a Nádia resolver conflitos é muito importante. Ativista cultural e membro fundador do grupo artístico TP50, integra arte e ativismo social nas suas intervenções. A sua prática prioriza modelos sustentáveis de trabalho, capacitação de líderes e criação de ambientes que previnem burnout e promovam
promovem bem-estar duradouro. Finalmente, mas não menos importante, temos a Nereida Rui. É um nome interessante, gostava de ouvir um pouquinho mais sobre, mas ela é terapeuta, palestrante, mentora e cofundadora da Mindful Wellness Center desde 2022, que é uma instituição que está cá, baseada em Moçambique, desde 2022, e como ela estava dizendo, surgiu na altura da Covid, quando a questão da saúde mental começou a tornar-se cada vez mais visível e inocente, e este foi um espaço que se abriu para que as pessoas pudessem encontrar algum alívio mental e emocional. É licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Politécnica de Maputo, tem 19 anos de experiência corporativa em recursos humanos, vendas, marketing, comunicação, relações públicas, gestão de projetos e formação de equipes. Em 2012, liderou uma formação sobre valores corporativos, que é muito importante também para o bem-estar, e essa formação foi direcionada a 300 colaboradores de um banco cá da praça, um banco muito famoso e muito potente. Facilita workshops sobre inteligência emocional, saúde mental e desenvolvimento pessoal. É terapeuta desde 2020, certificada em King terapêutico, yoga, reflexologia, massoterapia e radiestesia. Muito importante. E gostaria de saber mais sobre isso também. Eu quero saber muita coisa. É mentora no projeto Gelman e autora do e-book sobre inteligência emocional, que é um livro que está disponível na educável.com. Algum de vocês gostaria de acrescentar algo aqui no vosso perfil? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tudo bem. De qualquer das formas, ainda é pouco, não é o que a gente disse, porque vocês já devem ter feito no cruzamento das vossas atividades muito mais, e isso é o que nós temos para agora e que é muito importante nesse momento. Então, Nádia está com o micro aberto, então eu vou começar por si, Nádia. Quando começou a ter, disse que teve burnout, não é? Eu queria Sim. saber, quando começou com esta sintomatologia, e também para a Nereida, que disse que foi acometida pelo burnout, como é que foi, qual foi a sua sensação e em que lugar é que estava a trabalhar e como é que era o ambiente onde estava e o que é que aconteceu? Pode falar um pouco, em 2 minutinhos? Bom, eu estava a liderar, estava num cargo de chefia, estava a liderar várias equipes, tinha vários departamentos sob minha supervisão, mas o ambiente onde eu trabalhava era bastante tóxico. Aparentemente era bom, mas nos bastidores, para as equipes de gestão, era um bocadinho complexo. E para quem está habituado a trabalhar como consultora e aprecia as coisas de uma outra maneira, estar por dentro é muito mais complicado nós mudarmos a filosofia e a maneira de pensar dos restantes gestores de topo. Independentemente da posição em que nós estejamos nessa gestão de topo, podemos ser os primeiros ou os segundos e estarmos acima dos outros, mas as decisões muitas vezes são tomadas de forma consensual e, vamos dizer assim, de votação, não é? E quando a estratégia das empresas não é priorizar o bem-estar mental e psicológico dos trabalhadores e nem sequer priorizar a cultura e o clima organizacional, nós acabamos nos deparando com estes meios tóxicos. Para mim, meios tóxicos são onde há muita fofoca, há muito favoritismo,
há muita competição, mas não competição positiva, aquele tipo de competição negativa que é puxa o tapete do outro, sabota o trabalho do outro. E quando nós temos que trabalhar em que eu digo com 10 olhos, não é? Abertos, é complicado, porque nós somos humanos, apenas humanos, não é? E em algum momento este excesso de pressão acaba tomando o seu poder, não é? Por muito que nós usemos de técnicas que nos ajudem a lidar com estas questões, por muito que a gente converse com o psicólogo, por muito que a gente tenha práticas como yoga, meditação, por muito que a gente seja uma pessoa que acredita em alguma coisa, alguns acreditam em Deus, outros não, mas para quem acredita em Deus, por muito que a gente vá à igreja e ore e tenha uma conexão com a divindade, por muito que a gente tenha todas estas práticas, o nosso dia a dia e a maior parte do tempo nós estamos no ambiente de trabalho. São muitas horas no ambiente de trabalho. E estar muitas horas com esta pressão, com esta frustração e às vezes sem poder falar, porque pode criar um ambiente ainda pior, não é? Vamos engolindo, vamos dizendo, não, eu aguento, vou fazer das coisas que eu preciso de fazer para gerir isto, mas em algum momento o nosso organismo não aguenta, né? Porque não fomos formatados para isso. E pronto, aconteceu. Como nós sabemos, as coisas não acontecem de um dia para o outro, é um processo. Começa a vir um cansaço, depois começamos a perder às vezes a paciência, perdemos a concentração, os níveis de irritação sobem, depois já não conseguimos trabalhar como anteriormente conseguíamos. É uma cadeia de eventos, não é? E depois também temos as manifestações físicas que vão aparecendo, né? Mais graves ainda, que é dói a cabeça, depois é o estômago, é a tensão que sobe ou baixa, dependendo. Então é um conjunto de coisas e foi o que foi. Mas consegui superar. Não chegou a ser tão grave, mas afetou-me por um período de um ano, mais ou menos. Eu tive mais ou menos um ano e meio em recuperação. Mas foi também uma das coisas, para além da questão do Covid, também foi uma das coisas que depois me fez focalizar muito no bem-estar, na saúde e segurança no trabalho. Esta conjuntura toda, né? E estar muito concentrada com o clima organizacional, com tudo isto que envolve o bem-estar geral do colaborador. Ok, muito bem, obrigada, Nádia. Nereida, queria ouvir um pouquinho mais, quero acrescentar o que a Nádia disse e falar um pouco sobre a questão as posições de direção e de gestão. Não sei se era esse o seu caso também, não é? E como isso contribuiu ou contribui para o stress. E depois a Nádia também falou dos ambientes tóxicos. De que forma é que isso funcionava para si? Como é que foi? Obrigada, Ana. Bem, no meu caso, eu tive duas situações que eu estava a atravessar na altura, foi mais ou menos no ano foi 2011, 2012, foram anos muito difíceis para mim, eu tinha acabado de ser mãe pela segunda vez, mas entretanto eu já vinha de um historial de uma depressão pós-parto da minha primeira filha, que é uma situação que infelizmente não é muito falada aqui em Moçambique, mas é uma realidade todos os dias. Há montes de mulheres a sofrerem isto e sem acompanhamento. No meu caso, eu não tive acompanhamento na altura, que tive a depressão pós-parto, fiquei quase um ano a tentar recuperar-me sozinha. Tive que tentar encontrar forças dentro de mim, que não sei onde é que fui buscar, mas fui buscar, tive de ir buscar. Na altura não havia muito, quer dizer, havia sim psicólogos, mas não se falava tanto desta questão da saúde mental como se fala hoje.
Isso. e eu não sabia onde procurar ajuda. E pronto, e tive que ultrapassar sozinha. Aliado a isso, eu, na altura, fui contratada para uma posição de gestão numa grande instituição, não vou estar aqui a dizer o nome, não interessa, mas foi uma posição de gestão e foi uma posição que, por ser de gestão, era demasiadamente exigente. Não tive tempo de ter assim. Eu Recrutamento. acho que quase ninguém tem, na verdade, Hum, muito pouca gente tem um tempo que a gente chama de induction ou de hum, indução, de tentar uhum, perceber o trabalho, etc. Eu fui logo atirada e tive que começar logo a mostrar resultados. Portanto, eu estava ali, a tentar lidar com a minha saúde mental e com as exigências corporativas que me eram feitas. hum, Era uma instituição extremamente corporativa, era uma grande empresa, uma multinacional, numa posição de gestão, e também havia a questão que a Nádia falou, havia alguma toxicidade, no sentido hum, de havia muita exigência, mas muito pouca compreensão em termos de, pronto, a pessoa acabou de chegar, epá, vamos dar-lhe um tempo, etc. E depois, pronto, havia todo aquele ambiente de fofocas, passei muito aquilo que a Nádia falou, de gente a querer tirar-me, puxar-me o tapete, gente a querer desmerecer o meu trabalho, a querer descreditar hum, aquilo que eu fazia, etc, etc. Portanto, foi um período extremamente difícil, não tive acompanhamento na altura, o acompanhamento veio muito mais tarde, veio muitos anos depois, portanto, eu tive que encontrar dentro de mim as forças para isso. Em termos de sintomas físicos, eu senti desde faltas de ar, taquicardia, comecei a perder cabelo, tipo boa. literalmente mesmo. Hum, Comecei a ter tremores, eu tremia, 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 tremia e não sabia porquê. Enfim, foi muito difícil, problemas de estômago, etc. Não conseguia dormir, ansiedade, sempre. Portanto, passei por isso. E hoje eu tento passar aquilo que é ferramentas que eu fui aprendendo, que tive que aprender, primeiro sozinha e depois com acompanhamento, e agora o meu trabalho é exatamente passar aquilo que é a minha experiência para as outras pessoas. Trabalho muito com mulheres, mas também já começam a aparecer alguns homens, o que é bom, hum, porque os homens também precisam muito. Nós falamos muito na mulher, mas atenção que o homem também precisa muito. E temos aqui dois homens no painel, ainda bem. O homem precisa muito, porque diferentemente da mulher, ao homem não é permitido expressar sentimentos e vulnerabilidade. Nós, as mulheres, temos uma vida muito difícil, temos desafios extremamente difíceis, mas pelo menos a sociedade permite-nos, quando há redes de apoio, claro, e nem sempre há, mas quando há redes de apoio, permite-nos falar, expressar. hum, Ao hum, homem, não. O homem é uma ok, bomba relógio. ok. Portanto, pronto, eu tenho estado a trabalhar com estas duas vertentes como terapeuta. Agora sou terapeuta, saí do mundo corporativo, entretanto. Estive lá 19 anos. Hum, Foi um tempo importante para mim, aprendi muito e tudo que eu aprendi no mundo corporativo agora estou a usar como dona de um negócio e como terapeuta, como empreendedora. Mas pronto, é só para dizer que eu conheço bem o mundo corporativo, embora já não esteja lá, agora estou do outro lado, do está mundo do das outro lado, terapias. não é? Exato. E é muito interessante isso que diz, que a questão do homem, que o homem não chora e que o homem não é permitido chorar e não é permitido procurar ajuda. E já que temos aqui dois homens, eu queria perceber, Gildo, então como é que é? O homem então, não apanha, não tem stress, não tem risco de burnout, como é que é isso? E o que é que nós temos? E já agora, já que as meninas começaram a falar de si, fala um bocadinho. Por acaso alguma vez teve algum sintoma parecido com esse, ou stress crónico, ou que o levou para este caminho da investigação de stress? Não precisa de partilhar tanto, se quiser, é mesmo só, só para termos aqui, mostra-me o teu, que eu mostro o meu, um pouquinho. Sim, sim. Primeiro, os relatos das pesquisas, resultados das pesquisas empíricas que eu tenho feito, mostram que os homens são mais adoecidos em Moçambique do que as mulheres. Nós Oh, temos provas interessante. sobre isso. Se formos a ver o nível de alcoolismo, por exemplo, um exemplo concreto, mesmo em funcionários públicos, está mais nos homens do que nas mulheres. Hum, E isso nos relata outra realidade.
moçambicano. Talvez um dos agravantes, um dos riscos é exatamente esta, que a colega Nerei, desculpe, falou aí a Nereida. questão de não procurarmos ajuda, a gente quer ser mais forte. E enquanto estamos a gravar o cenário, mais o sofrimento, o adoecimento está mais, com maior intensidade e frequência nos homens. Eu tenho conversado com muitos colegas, relatam situações de insônia, muita coisa que tem acontecido. No entanto, em relação à questão que colocou sobre a minha experiência, sim, eu trabalhei numa instituição do ensino superior em 2011 a 2016, primeiro semestre, e eu fui, entre aspas, fui maltratado do ponto de vista contratual. Eu tive um contrato eventual, sem um contrato estável que me deixou muito mal, especialmente em 2014, 2015, porque era o fim do curso que nós estávamos ali a introduzir. Introduzimos um curso e depois, no fim do curso, as coisas foram mudando. No princípio, a gestão dizia que iríamos ser enquadrados, íamos ser nomeados, só que aquela gestão, uma parte dos gestores foram exonerados, entrou uma outra equipe. A professora Dezena que está aqui a assistir é prova disso, sabe disso que estou a falar. E nós fomos maltratados e todos nós já saímos da instituição. Outros são Hum, militares, outros estão em outra instituição. Felizmente, tive um grande apoio do professor Mussa, é uma das pessoas que conhece a realidade que eu tenho, e ele ajudou-me bastante para superar isso, e com a bolsa que eu consegui para ir fazer mestrado, aquilo foi um alívio, porque eu hum, mudei de ar, mudei de ambiente, e isso me ajudou muito. Já fiquei hum, a não pensar sobre o que eu passava, eu só me focava sobre daquele momento para o futuro o que, que eu seria. E agradeço hum, imensamente. Hoje já hum, estou recuperado, eu tinha problemas de sono. Eu, por exemplo, a almofada não colocava na cabeceira, eu colocava neste lado das pernas, porque parecia que o sangue não circulava, eu quase hum. chegava a ser paralítico. Então, tinha que me apoiar com a Uau. almofada para ver se me ajudasse. Então, é muita coisa que eu também tenho essas experiências. E provavelmente este é um dos fatores que me levou a me interessar esta temática de saúde mental, porque eu percebi que talvez muita gente esteja a passar na mesma situação. Obrigado. Hum. Então, muito bom, força. O Milton, quero também partilhar alguma coisa sua, uma experiência pessoal, mas uma das coisas que disseram aqui também tem a ver com a questão do suporte, com a questão das estratégias que não chegam necessariamente a ser as médicas, as psiquiátricas e formalmente do contexto da medicina. Queria saber de si como é que os pacientes chegam, como é que eu me apercebo que isso aqui deve ser burnout, como disseram, não é? Como é que os pacientes lhe chegam? E se tem alguma experiência que quisesse partilhar também, por favor. Estamos aqui todos em harmonia. Obrigado. Eh, assim, do ponto de vista de experiência específica com burnout, não tenho assim, pessoal, não tenho nenhuma, Ainda mas bem. quanto à sintomatologia, pensar na questão da saúde mental, não existe homem, não existe mulher, todos nós somos suscetíveis. Principalmente quando as nossas estratégias de enfrentamento, quando o nosso suporte social está enfraquecido. E isto Hum, foi o que aconteceu comigo quando eu fui estudar no Brasil, no ano 2000, quando começou a pandemia, acho que 2001, hum, segundo ano da pandemia. e Foi 21. muito difícil e senti-me ansioso em algum momento. Lembro-me uma vez de colegas ao meu redor a dizerem: Milton, eu acho que tu estás com depressão. Posso prescrever alguma Hum, coisa? E eu parei, eu hum, disse: Ok, deixa eu ver se eu consigo um pouco mais. Mas depois acabei fazendo terapia, isso me ajudou muito. E por isso hoje o meu maior enfoque é nas terapias, porque eu acredito que fazem mais sentido, né? O ok. medicamento está ali, resolve a sintomatologia, mas o problema de base ainda persiste muitas das vezes, e é nisso que nós temos que trabalhar. Mas pronto, é minha opinião pessoal.
que a terapia faz muito mais sentido, a medicação está ali para ajudar-nos em situações em que é necessário. Indo à questão de como os pacientes aparecem, somos sortudos hoje em dia porque as pessoas já começam a ter algum conhecimento sobre a condição, né, do burnout. E isso tirando aquelas pessoas que também podem vir querendo tirar vantagem, porque as pessoas também Hum, usam da malícia para tirar vantagem. Mas as pessoas, quando elas nos aparecem nas consultas, eles primeiro vão falar sobre a sintomatologia, vão falar sobre a exaustão mental, vão falar dos sintomas fisiológicos, como taquicardia, esta dificuldade de respirar, aquela sensação de angústia ou aperto no peito, aquele embrulho que as pessoas sentem no estômago, depois começam a falar que estão com uma dor de cabeça que nunca melhora, mas logo depois vão fazer uma ponte com o trabalho, que, olha, o trabalho é muito cansativo. Olha, por exemplo, eu saí agora às 17, mas antes de eu entrar para a consulta, o meu chefe acabava de mandar um e-mail a dizer que nós vamos ter que nos reunir por volta das 18, por isso que acho que a consulta vai ter que terminar um pouco mais cedo. Então, quando nós começamos a olhar para esta questão, nós percebemos que as pessoas já têm consciência sobre hum, o problema, sobre esta síndrome, mas ao mesmo tempo não tem consciência sobre o que fazer para que de hum, fato não descarrile. Então, por isso que as pessoas dizem sim, pensando que é o sim que vai garantir o emprego, mas na mesma, quando ficar doente, o serviço vai substituir por uma outra pessoa mais jovem, com um salário menor e a vida segue. Então, hum, é nisto que eu gostaria de partilhar nesta primeira intervenção, que sim, hum. as pessoas aparecem. É notável que as pessoas já começam a ter consciência, mas falta consciência sobre o aprender a dizer não. Bom, hoje eu estive a ouvir um podcast, uma entrevista, na verdade, com o Gabor Maté, e estava a falar realmente do poder do não, ou qualquer coisa assim parecida, e ele falava da questão de nós dizemos sim a muita coisa, dizemos sim, até que o nosso corpo, quando nós não dizemos sim, aliás, não dizemos não, o nosso corpo começa a dizer não, a semelhança daquilo que disseram a Nádia, a Nereida e o Silvio, não é? Que o nosso corpo começa a falhar, não é? E essa é a forma de nós dizermos não, não é? Também alguém já tinha dito que quando a boca cala, não é? O corpo fala. Também é uma forma realmente das nossas questões de saúde responderem às nossas questões emocionais que não são consideradas. Eu quero perceber mais, Nereida e Nádia. Gildo, eu queria falar um pouco da estatística, não sei se está preparado para isso, mas, Nereida, queria saber um pouquinho mais como é que as pessoas, como é que sabe que alguém tem burnout e se são gestores, que são pessoas em posição de poder, como é que lhe aparece? E como é que, o que é que faz? Qual é a indicação que faz, que dá normalmente? Obrigada, Ana. Bem, é assim, no que diz respeito a burnout, aqui a Outra condição posição, emocional de peso que cria mal-estar. certo? Pronto, é assim, a posição aqui da pessoa, ou o título que a pessoa ocupa aqui não interessa muito, porque os sintomas não diferem muito. Ok. Seja alguém que é empreendedor, seja alguém que, pronto, que é empregado, não, isso não interessa muito. Então, Hum, as pessoas geralmente chegam-me com bastante ansiedade, bastante desmotivação. São pessoas que hum, já, muitas delas já chegaram a um ponto em que já não têm motivação para fazer absolutamente nada na vida. Algumas, até em alguns casos extremos, nem conseguem ter motivação para cuidar de si mesmas. Fazer as hum, coisas básicas, cuidar da sua higiene, estar, pronto, aparecer para a sua família, etc., não conseguem. Desde coisas assim mais leves, que parecem mais sutis, do tipo, está constantemente com problemas intestinais, está hum, constantemente com dor de cabeça,
está constantemente ou tem insónias, ou então tem muitos pesadelos. Enfim, quer dizer, é aquilo que tu acabaste de dizer. Eu trabalho muito, eu como terapeuta, eu trabalho muito com o corpo das pessoas, ok? Porque o tipo de terapias que eu faço, eu trabalho com terapias energéticas, por um lado, mas trabalho muito com terapias corporais também. Eu trabalho muito com o corpo das pessoas. E o que eu tenho estado a descobrir isto, pesquisas muito recentes têm estado a confirmar isto. Grande parte do trauma do ser humano fica no corpo. Fica no corpo, fica nos músculos, fica nos ossos, fica nos órgãos vitais, ok? E é por isso mesmo que quando as pessoas começam a ter questões como ansiedade, burnout, etc., as pessoas sentem muito no físico, ok? Pessoas, por exemplo, que sofreram abusos, etc., e hoje são adultas, aquilo está ainda dentro delas, ainda está na sua memória celular. Então, pronto, é importante perceber que os historiais de burnout e de ansiedade, etc., fala-se muito em ambientes corporativos, sim. Há muitos ambientes corporativos tóxicos. Há muitos ambientes corporativos em que a liderança não consegue olhar para a sua equipa como humanos. Porque é preciso perceber, se nós estamos aqui a falar de liderança, é preciso perceber que toda e qualquer empresa é feita de pessoas. É como a Nádia dizia no início. Ela olha para as empresas como, basicamente, uma parte humana muito forte, não é? Uma empresa não é um edifício, uma empresa não é processos, procedimentos e políticas. Uma empresa é feita de pessoas. Depois estas pessoas é que vão aplicar os procedimentos, as políticas e as regras, certo? Mas a liderança, muitas lideranças, olham para as pessoas como se fossem estatísticas, ok? Então, é verdade que temos isto, mas também é preciso perceber, ok? E é aqui a parte que muitas lideranças não percebem. E eu depois quero ouvir também do Milton e do Gildo e também da Nádia. É preciso perceber que estas pessoas que eu contrato para a minha empresa, seja para que cargo for, estas pessoas já vêm com uma história de vida, ok? O burnout e a ansiedade muitas vezes não começam na empresa. Muitas vezes a pessoa traz isso de casa. Muitas vezes a pessoa traz isso na sua história de vida. Muitas vezes a pessoa traz isso na sua infância, ok? Portanto, falamos muito sim de empresas, etc, etc, que as empresas têm que se tornar mais humanizadas e é verdade, e eu acredito que o futuro é esse, não é? Mas é assim, mas é preciso perceber que é preciso trabalhar com as pessoas, e trabalhar com as pessoas era aquilo que a Nádia dizia, não é só programas de assistência social, é preciso ir mais fundo. É por isso mesmo que existem as terapias. E eu gostei muito de ouvir o Milton agora, que é formado em medicina, mas ele disse, pá, eu sinto que as terapias fazem muito, muito sentido, que os medicamentos são importantes, sim, mas os medicamentos só abafam sintomas, mas não curam a causa. O que vai curar a causa são as terapias. Portanto, é preciso perceber que as pessoas, o ser humano, é muito mais do que matéria-prima para trazer resultados para uma empresa. O ser humano é um conjunto de histórias, é um conjunto de traumas, é um conjunto de bloqueios, mas também é um potencial adormecido que está ali. E o papel da liderança é exatamente olhar para isso e despertar o melhor que aquela pessoa tiver. E tentar dar ferramentas, mesmo que não seja ele, mas tentar encontrar redes de apoio onde a pessoa possa ter ferramentas para poder ultrapassar os seus bloqueios. Portanto, o que eu vejo, Ana, para resumir, daquilo que é a minha experiência no mundo corporativo e daquilo que é a minha experiência agora como terapeuta, ok? O que eu vejo é que não há outro caminho daqui para frente, não há outro caminho senão começar a olhar para as pessoas como pessoas, começar a perceber que as pessoas trazem histórias de vida muitas vezes complicadas, ok? E é verdade que não se vai resolver tudo no trabalho, e aliás, o trabalho não é para estar a resolver problemas emocionais. Eu compreendo isso. Eu também sou gestora hoje, eu compreendo que, quer dizer, é complicado as pessoas também virem à procura de apoio emocional no local de trabalho. Mas é preciso perceber que tem de se criar espaços. Tem de se criar esses espaços, ok?
E eu conheço algumas empresas, assim mais pequenas, que já estão a começar a fazer isso, já estão dentro da própria empresa, já estão a criar grupos de apoio entre si, já estão a criar atividades, já estão a criar programas em que as pessoas participam dentro do local de trabalho, mas para falar sobre outro tipo de coisas, ok? Claro que é preciso ver os horários, etc. Tudo bem, eu compreendo isso. Porque há metas a cumprir, há resultados a alcançar, eu compreendo isso tudo. A questão da produtividade e trazer lucros, isso também é importante, porque estamos a falar de empresas. Mas, de novo, quem vai trazer resultados são as pessoas. E se as pessoas não estiverem bem, a produtividade não vai estar lá. Portanto, Boa. é por isso que eu volto a dizer, só para fechar a minha intervenção, o caminho que eu vejo é cada vez mais as lideranças vão ter que olhar para as pessoas como pessoas que elas são e vai começar a ter que tratá-las como pessoas que elas são. Ok? Muito bem. Há um exemplo que eu costumo dar, desculpem, só mesmo para fechar. Claro. Imaginem que numa equipa eu tenho um colaborador que sempre foi excelente, excelentes resultados, super profissional, super responsável, mas um dia acontece-lhe uma coisa na vida. Ou perde alguém, ou tem uma doença, etc, etc. E a pessoa vai-se abaixo. Ok? Há empresas que não têm em conta todo aquele historial daquele funcionário ou daquele colaborador. Historial de sucesso. Só olham para aquele momento de baixa. Mas naquele momento de baixa, ele precisa de apoio. Ele ou ela, né? Precisa de apoio. Portanto, temos que começar a olhar para as pessoas como pessoas. É isso. Como Eu vou pessoas. parar por aqui. Quando começamos, depois de entusiasmamos-nos, não é? E é um tema muito rico. Nádia, Nádia falou que eram os gestores, não é? Vamos dizer, da mesma linha, não é? Que criavam situação de falta de suporte. Não deveria ser o gestor que compreende outro gestor a apoiar, não é? E a criar um ambiente em que vocês possam lidar melhor com a situação e prevenir o stress, e prevenir o stress e todas as outras questões que causam mal-estar. Fala um bocadinho Hum, sobre isso e depois ligo também com a demanda da Nereida, se achar que pode. sim, eu depois vou querer acrescentar umas coisinhas, porque a Nereida já falou, já fez ali o esboço básico, o que eu também queria falar. Força. Em relação à questão, Ana, o grande problema que existe nas organizações moçambicanas é que nós procuramos trabalhar sem a meritocracia. Hum, E se não estamos a trabalhar com a meritocracia, mas por outras nuances, não é? Fica um bocadinho complicado que todos estejamos no mesmo, na mesma visão, na mesma postura, porque enquanto eu estou preocupada em garantir que as minhas equipes estejam motivadas, estejam a produzir, mas também estou preocupada com o bem-estar deles, não é? Outros colegas podem estar que estão na mesma linha de gestão, ou um pouco mais abaixo, não é? Estão preocupados em mostrar que podem isto e que podem aquilo, ou em fazer uma pequena sabotagem aqui, uma sabotagem ali, ou falar mal aqui, falar mal ali, e isto começa depois a criar distúrbios na comunicação interna de trabalho. hum, Só que quando isto acontece, nós deixamos de ter a facilidade de nos aproximarmos aos nossos colegas para colocar alguma questão ou algum problema. Porque hum, muitas vezes até, se as pessoas não tivessem estes comportamentos nos seus locais de trabalho, isto é caricato, porque acontece muito nos líderes e nos líderes de equipas, nos supervisores, todos aqueles que estão com uma posição em que estão responsáveis por pessoas.
é que normalmente têm estas tendências, o que eu acho Hum, completamente absurdo. Porque eu sou da opinião que se a pessoa está naquela posição, foi porque, em princípio, né? Devia ser assim, foi por mérito, por alguma coisa que demonstrou no seu CV quando foi contratado, ou por alguma coisa que fez na empresa. Portanto, não tem necessidade de estar a fazer estas coisinhas que vão criar distúrbios aos colegas, não é? Mas isto uhum, também depois cria esta dificuldade de comunicação entre colegas que poderiam se comunicar para se interajudarem. hum, E acaba ficando estranho, porque eu até posso ter ideias para um outro departamento e hum, eu poderia chegar perto do meu colega se houvesse uma boa relação, não é? Eu poderia chegar perto do meu colega e dar algumas opiniões, mas se nós sentimos que este colega está mais preocupado em puxa-tapete, em faz isto, em faz aquilo, a gente vai para a empresa, ou a gente vai para a organização com foco aquele é o meu local de trabalho, eu não vou lá para fazer amizades, não é? Eu tenho que respeitar os meus colegas e tenho metas a cumprir e ponto final. uhum. E é o que começa-se a notar muito em várias organizações moçambicanas, o que é mau. Ok. Bom. Em relação ao que a Nereida estava a falar, eu acredito que esta questão do bem-estar tem responsabilidade dupla, não é? Tem uma parte que é do próprio trabalhador e depois tem a outra parte que é da organização. O Hum, trabalhador que é com as questões do autocuidado, mas eu vou-me focar na organização porque do autocuidado o Gildo e o Milton vão falar, a Nereida já esteve aqui a debruçar muito sobre isso. Quando a Ana questionou o que é que se poderia fazer como líderes, né, e gestores de topo para criar, para mudar este paradigma nas organizações, eu acredito que fazendo pequenas mudanças a nível estratégico, a nível organizacional, interno, estas pequenas mudanças já vão melhorar um bocadinho, mas principalmente trabalhar com gestores, estes líderes, estes supervisores, estas pessoas que lidam com equipes. Muitas delas não têm tato para lidar com pessoas, não têm os skills básicos para lidar com pessoas e hum, acabam provocando ou agravando situações que determinado trabalhador traz consigo. Como a Andreida diz, se formos a ver, todos nós temos traumas hum, e que os pais carregamos da nossa infância. Se soubermos como os resolver, vamos continuar a transportá-los para onde quer que a gente vá. E se os nossos traumas são agravados pelo ambiente de trabalho, pelo tipo de líder que eu tenho também, fica complicado. Porque depois, qual vai ser o escape daquela pessoa? A pessoa não tem escape, em casa não pode. E é quando depois vemos que estas pessoas em casa começam a ser maus pais, não têm paciência para os filhos, gritam com os seus parceiros, etc, etc. Mas no que eu dizia, o foco nas organizações, eu acredito que a melhoria das condições laborais pode modificar um bocadinho, por exemplo, ajustar a questão das metas, equilibrar a carga de trabalho de forma realista e flexibilizar o prazos, pode ajudar a manter a produtividade sustentável, porque hum, muitas empresas, nas suas estratégias, como a Nereida disse, esquecem-se que estão a lidar com pessoas. Nós somos humanos, não somos máquinas. Então, se somos humanos, temos momentos que falhamos, né? Temos momentos em que não estamos bem, que o nosso emocional está mais alto, está a dominar. E é preciso saber lidar com estas questões. Mas também, por exemplo, ter implementadas políticas sólidas
e ter uma forma de fiscalizar internamente que essas políticas estejam a funcionar. Falo de políticas organizacionais, políticas relacionadas com a saúde mental e psicológica, e também implementar esta questão nas abordagens da saúde e segurança do trabalho, porque às vezes não estão lá adicionadas. Mas para além disso, como eu dizia, os líderes têm que implementar estas culturas de feedback, reconhecer e validar os esforços diários, cultivando um senso de realização. Acaba sendo um ótimo antídoto para a exaustão. Eu falo isto por experiência própria. Eu liderei equipes onde, quando eu entrei, vinham de lideranças péssimas e que estas pessoas eram super capazes, mas estavam tão... A cultura do medo estava tão enraizada nelas que eles não conseguiam fazer as coisas, não é? E com pequenas validações, pequenos incentivos, pequenas motivações, desabrocharam. Ok. E Uma foi bonito coisa ver sobre isso, Nádia, obrigada, já passamos para as estratégias. Queria voltar um bocadinho e pensar assim, será que os gestores, quando são colocados ali, e a Nereida falou um bocadinho sobre isso, será que os gestores, eles estão conscientes de que têm que pensar na questão emocional, na questão da bagagem, na questão como a Nádia estava aqui a dizer, trazer o melhor do trabalhador, reduzindo as questões que possam estar a impedir esse não é, desempenho fantástico. Como é que vemos isso? Aliado a isso, também as demandas deles para a produtividade. Será que os gestores estão preparados para fazer o equilíbrio entre puxar o humano e alcançar as metas? muitos não estão. Pela minha experiência ao longo destes anos e aquilo que eu vou vendo, eu, na realidade, tenho uma grande frustração e é por isso que eu falei já há um tempo daquele projeto que ainda estamos que é uma frustração que eu tenho de sentir em cada organização que eu vou esta resistência na mudança da cultura organizacional e esta resistência em olhar para as pessoas como humanas que elas são e não máquinas. E perceber humana funcionar, é preciso haver um conjunto de condições. Não estamos a dizer que a pessoa tem que ser super feliz no trabalho, não, porque é irrealista. Mas se a gente puder minimizar o sofrimento e puder minimizar a angústia e poder garantir que naquele período que a pessoa vai estar no trabalho, ela consegue ser o mais produtiva possível, por que não fazer isso? Porque se formos a olhar como gestores, os custos que as organizações têm tido com a medicina curativa são enormes, mas podiam estar a fazer coisas para prevenir isso. Os custos, por exemplo, nós estamos mais preocupados em alcançar metas, mas qual é o custo que eu tenho com o meu pessoal para alcançar aquela meta? Às tantas, eu perdi 4 colaboradores, ou 6 colaboradores no processo, e eram colaboradores com experiência, que os clientes até gostavam de lidar com eles, etc, etc. Então, é preciso começar a balancear as coisas e olhar para as coisas desta maneira. Mas E também analisar as coisas de forma Sim, sustentável. Estamos a falar de sustentabilidade aqui. sim, Mais um sim. minutinho para terminar o raciocínio que eu quero passar para o Gildo. Para terminar, também é necessário criar o apoio psicológico e pausas, não é? Oferecer também escutas e incentivar ginástica laboral ou momentos de atenção plena durante a jornada de trabalho, estas coisas de team buildings, e etc, etc. Há muita atividade que pode existir ali. Mas é necessário também ter aqueles momentos de pausa. Eu sempre digo,
esta coisa de nós ficarmos fixados com o horário de trabalho, que é das 7 às 12, depois das 14 às 17, se nós formos a olhar para o período de produtividade do colaborador, não é todo esse, é mentira. As Ok. pessoas ou estão super concentradas e produzem muito no período da manhã ou no período da tarde, dependendo de quem, de cada um. Mas a maioria das pessoas é no período da manhã. Muito Então, bem. por que é que eu, como líder desta equipe, não vou criar formas de rentabilizar a minha equipe? Dizer, ok, eu já percebi que a minha equipe produz mais no período da manhã. Então, deixa-me passar as atividades que exigem produção para o período da manhã e depois aquelas que exigem feedback, follow-ups e não sei o quê para o período da tarde. Muito bem. As metas na mesma são alcançadas. Estão alcançadas. Boa. Temos aqui algumas questões de estratégia e, ao mesmo tempo, também algumas dificuldades a nível da gestão que fazem com que os gestores e os seus líderes, enfim, o grupo de gestores, vamos lá falar assim, aqueles que cuidam, tenham sofrimento. Diante disto tudo, o que é que gostaria de acrescentar? Quer que eu faça uma pergunta direta ou já tenho o Uma pergunta suficiente? direta, sim. Uma pergunta O Não, direta mas Aliança. pode mais. fazer, Não, fica à não a vontade. Nádia, o Aliança. Na verdade, obrigada, Nádia. Não, na verdade, o que eu queria saber era, em termos de estatísticas, a Nádia estava a falar aqui que os gestores não estão preparados, que os gestores estavam a criar estratégia. A Nereida também trouxe aqui algumas questões, que a questão da humanização no local de trabalho, e a Liane também falou nisso. Fala um pouquinho da questão da estatística e da produtividade. Existe alguma relação? Como é que isso é? Sim, uma das coisas que nós temos em Moçambique é, como fomos quase todos afirmando aqui, é a desvalorização da questão de saúde mental e bem-estar. Hum, São poucas instituições que ainda têm dados, inclusive unidades governamentais. Por exemplo, vou dar o Inquérito Nacional Demográfico e de Saúde. Só este último é que incluiu a parte de saúde mental. Os outros inquéritos não, a questão de saúde mental não fazia parte. E depois a componente de saúde mental também ela foi muito pouco tratada, porque eles aplicaram, acho que só um questionário sobre a questão de depressão e de suicídio. ok, E então, em termos de estatísticas moçambicanas, eu acho que não poderia arriscar aqui trazer, porque são ok. dados mesmo no próprio Ministério da Saúde e no Instituto Nacional de Saúde, que são instituições que devemos ter essas informações. Não tem uma base que possa aqui sustentar. No entanto, as revisões de literatura que a gente faz, de meta-análises, temos visto que existe um agravamento das questões de saúde mental, especialmente depois da Covid, isso tem se mostrado bastante. E olhando Hum, para aquilo que é o contexto sociopolítico e econômico moçambicano, eu posso aqui afirmar que o nível de sofrimento e adoecimento mental, tanto de funcionários públicos quanto no setor privado, é de vera preocupante. Temos hum. assistido situações de insatisfações após dia, essas frustrações que foram ocorrendo nesses 4 anos. Eu penso que se a gente fazer um estudo de âmbito nacional, em todas as esferas, nós poderemos olhar estatísticas preocupantes. Então, é isso que Hum. eu poderia neste momento avançar, para não dizer coisas que não tenho bases. Ok, boa. Eu acho que a modéstia é uma coisa muito característica em si, porque, na verdade, eu estou a usar as suas bases para fazer, para informar políticas, porque, na verdade, tem muitos estudos sobre isso. E um dos estudos falava justamente da questão de que 73% dos profissionais de saúde, não é, pessoas da linha da frente, adotavam o cinismo, não é, como uma forma de estar para poderem suportar as questões relacionadas com a falta de recursos, né, toda a toxicidade que aqui falamos das pessoas. Não sei se lembras de alguma coisa, não em termos de dados, mas faz sentido Sim, para ti isso? sim, eu só posso falar sobre aquilo que, que foram resultado das pesquisas que eu fiz parte. Absolutamente.
desenvolvemos uma pesquisa há pouco tempo com profissionais de saúde mental, foi financiado pelo Instituto Nacional de Saúde. Primeira característica que nós tivemos foi rejeição de participação do processo. Alguns diziam, hum, você vai investigar uma pessoa doente sobre a questão hum, de saúde mental, você não vê que eu como eu estou. ok, Então, e as pessoas negavam participar. E mesmo as pessoas hum, que participaram, os resultados foram muito assustadores. A pesquisa foi hum, desenvolvida em 3 províncias, a província de Nampula, alguns distritos, refiro-me do distrito de Ripau, cidade de Nampula, naquela Porto, Angoz. E Inhambane também foi Vilanculo, foi Machixe, foi aqui Massinga. E na Zambésia também passamos nos distritos de Alto Moloco, cidade de Quelimane e Guru. Mas os resultados preliminares são muito preocupantes. São muito preocupantes. Não hum, imagino na classe de policiais, não imagino na classe de professores que talvez são os mais propensos nesse cenário de adoecimento. Então, é exato, uma preocupação, deve ser uma preocupação para as instâncias superiores e, felizmente, eu estarei no encontro da Jornada Científica do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, a convite mesmo da instituição, onde a ministra estará presente. E eles fizeram uma coisa interessante. Depois de terminar o discurso de abertura, antes da visita, antes da foto de família, eles vão me colocar a falar para falar sobre esses assuntos relacionados ao adoecimento no setor de educação. Então, poderá ser uma fantástico. oportunidade para a gente expressar e dizermos aquilo que é a voz dos nossos colegas e mostrarmos o trabalho que temos feito e dissermos, este assunto deve ser levado a sério, não é uma coisa, como diziam os colegas aqui, os custos da questão curativa são maiores. Quantos professores já abandonaram a profissão? Quantos professores estão Hum, adoecidos? Quantos professores estão no processo de reforma precoce? E num país hum, em que, por exemplo, há escassez de recursos humanos no setor público. Então, hum, vamos fazer o quê? Estamos a trabalhar com professores já adoecidos que vão à reforma precocemente hum, e ainda não temos capacidade para substituir. E substituir um professor que estava há 20 anos a trabalhar é diferente de contratar um professor que ainda nem tem um ano. As colegas aqui, Nádia e Nerai, falaram muito bem que é preciso investir em medidas preventivas do que em hum, medidas curativas. muito bom, boa. Características das nossas instituições moçambicanas. Muito É bem. isso que eu tenho Na verdade, uma das coisas que também vi nos seus estudos, no muito dos seus estudos, eu tenho que me gabar de estar aqui com a cabeça do stress ocupacional, e uma das, e uma das coisas que eu dizia era realmente que havia muito absentismo, está muito ligado ao stress, ao adoecimento no local de trabalho. E ontem, na reunião do MPD, no Ministério do Plano e Planificação e Desenvolvimento, desculpem se eu não estou a dizer corretamente, aquela reunião muito importante referia, o professor Ferrão falou justamente que a maior parte dos professores e estudantes tinham um nível muito grande de absentismo, sobretudo no centro e no norte. E isso pode estar ligado com a questão do stress ocupacional e a questão do ambiente de trabalho, que não é um ambiente saudável e não me faz querer estar lá, não é? E pelo menos na parte de professores é um assunto muito preocupante, especialmente os professores que trabalham em zonas recônditas. Hum, Nas zonas rurais, posso dizer assim, onde não tem espaço de lazer, as condições são muito precárias. O que que eles fazem? Eles não levam suas famílias para lá. Eles hum, deixam as suas famílias nas vilas ou nos postos administrativos onde tem energia, tem água pelo menos potável, e os professores, os enfermeiros, os profissionais públicos acabam indo para as zonas recônditas, até onde para chegar é preciso atravessar via canoa, e hum, trabalham lá na segunda a sexta-feira, depois voltam na sexta-feira. Com os salários insuficientes que têm, muitas das vezes, a partir do dia 15 a dia 28 que o salário entra, hum, há muita dificuldade desses professores deslocarem-se para essas escolas. Então, o que eles hum, preferem? Preferem ficar em casa. Mesmo hum, aqueles que têm suas motorizadas, com o alto custo de combustível, não conseguem gerir o combustível perante o mês. Então, essa é uma das razões. Agora, na hum, questão de estudantes, temos um aspecto, especialmente nas meninas, nas hum, escolas secundárias, que não está sendo observado, a questão de assédio moral sexual.
É o hum, assunto que tenho assistido aqui nas escolas, porque eu faço parte das práticas pedagógicas, tenho feito acompanhamento de estudantes. E nas reuniões tem sido dito, existem alunas que não participam de aulas de um grupo de professores. E elas acabam sendo responsabilizadas, mas numa das reuniões eu levantei-me e eu procurei saber qual foi o trabalho de base que foi feito, para perceber por hum, que essas alunas não sabotam aulas de professoras, só sabotam aulas hum, de mulheres. E são repetentes essas meninas. Então, é muita coisa que deve ser investigada para a gente ter bases para falarmos e não só culpabilizar, individualizarmos cenários que são de contexto macro, contexto micro, até contexto micro. individual. Então, é isto que Muito eu tenho bom. que dizer em relação a esta fala do professor Ferrão. Muito bem, Obrigado. obrigada. Milton, já temos aqui alguns elementos para dizer que o mal está no local de trabalho e focalizando nos gestores, não é? Muitas vezes também pode ser promovido pelo bom, quando do adoecimento dos próprios gestores. Eu, quando estou doente, quando como não é gestor e eu estou sobrecarregado, muitas vezes o que eu vou fazer é multiplicar essa toxicidade. Quer falar sobre isso, Milton, por favor? E depois falar um pouquinho mais, também vamos começar a falar sobre as estratégias também, como é que se interliga tudo, Ok, obrigado. Primeiro, nem fazer uma ponte com por favor. o que a Pois são Nireida boas. falou sobre a questão da demanda que nós já carregamos antes de sermos empregados. E depois, esta questão em que quando já somos empregados, também há uma demanda e não conseguimos gerir esta demanda, isto nos leva a este quadro de burnout. Quando nós falamos dos cuidadores, né, ou daqueles que cuidam de quem cuida, e eu iria olhar para o setor saúde, sem desmerecer os outros setores. Porque no setor saúde nós temos gestores que não foram treinados como gestores. Hum, Foram treinados para fazer a parte mais assistencial. Em hum, algum momento tem que gerir a parte da gestão e a parte também que está ligada à intervenção e cuidado. Mas acredito que isso também acontece nas outras áreas de saber. E esta demanda leva-nos a pensar o que é que precisa ser feito, né? Olhando a questão do que é essencial para estes profissionais conseguirem dar conta daquilo que são as suas demandas. E depois tem aqui uma questão que às vezes até traz alguns debates, que não vou entrar nesses debates, sobre nós temos o agente de serviço, temos o enfermeiro, temos técnicos de saúde por conta da limitação do ponto de vista de uhum, formação, depois temos os médicos e temos os especialistas e depois os nossos gestores. Então, cada um desses intervenientes tem uma certa sobrecarga. hum, Existem aqueles que, do ponto de vista braçal, fazem muito mais trabalho braçal. E isto hum, é cansativo, e isto é esgotante, principalmente quando tu não tens recursos. claro. E nós também acabamos transmitindo esta ideia aos utentes de que talvez existem aqueles que devem ser respeitados e os que não devem. E Hum, hoje aconteceu algo curioso, enquanto estava na enfermaria, e um dos pacientes gritava, doutor, doutor, ali, e a enfermeira respondeu, disse, olha, eu não quero falar com a enfermeira, quero falar com o doutor porque tu não sabes nada. oh, wow, ok. Fato Oh, curioso é que aquele paciente ele vai ficar a maior parte do tempo com aquele enfermeiro que ele acredita que não sabe nada. hum, Isto, de certa forma, também contribui para esta hum, sobrecarga. hum. E uma das perguntas que vem aqui no chat é se as nossas instituições públicas ou privadas moçambicanas, se elas estão preparadas para cuidar da saúde mental dos seus trabalhadores. A resposta seria não, não estamos preparados,
mas se me perguntar se nós temos condições para lidar com esta demanda, eu diria que sim, porque não nos Hum, falta conhecimento, não nos falta, como é que eu diria, técnicas para fazê-lo, mas talvez ou temos que ser um pouco mais atrevidos, ou tem que se abrir um espaço para que de fato a gente comece a pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. hum, E nós fizemos um trabalho no hospital, no hospital psiquiátrico com as colegas da área da psicologia. É que nós fizemos um treinamento em trabalho sobre o mindfulness. hum, Eram 8 sessões. É curioso que na oitava sessão, quando a gente terminou, os colegas expressaram a gratidão por terem tido esta oportunidade e o quão foi importante começarem a perceber que há sintomas, há coisas que cada um já vinha sentindo, mas que nunca conseguiu interpretar corretamente o que é que aquilo significava. hum, E o plano a seguir seria expandir aquela técnica para os demais setores para que também possam beneficiar-se destes serviços. Então, isto é muito importante. Por que que isto é importante? É importante porque há pouco tempo fez-se um estudo no hospital psiquiátrico, foi uma aluna que fez a UMI, e como fui membro da banca dela, então tenho o privilégio de ter a tese dela. E nas correlações que ela faz, por exemplo, sobre estresse profissional versus cansaço antes do trabalho, há uma correlação positiva, onde há mais estresse, há mais cansaço antes do trabalho, faz estresse profissional versus falar negativamente sobre o trabalho, onde há mais estresse, temos mais comentários negativos, dentre outras correlações que ela foi fazendo. é E um ciclo vicioso. isso. E mesmo as taxas de prevalência de sintomatologia relacionada ao burnout, nós temos taxas que são altas. Estamos a falar do hospital psiquiátrico, onde tem lá profissionais de saúde mental que cuidam de outros de Hum, pacientes que também trazem uma demanda. Então, isto para dizer que é preciso ser feito, a necessidade de fazermos um trabalho de base. Este trabalho, inicialmente, seria a gente conseguir aferir ou quantos de nós estamos, de certa forma, acometidos com esta síndrome e o que é que nós podemos fazer. Mas o que nós podemos fazer é muito simples e já foi aqui dito, que precisamos fazer pequenas pausas durante o trabalho. hum, Nós hum. precisamos separar um tempo, não desmereço, por exemplo, a leitura faz-se leituras acerca do Estatuto do Funcionário do Estado, dentre Wi-Fi. outros aspectos. É importante, mas nós não tiramos tempo para parar e pensar e dizermos como é que nós estamos como Hum, funcionários, como é que nós estamos como uma equipa, como é que nós estamos ao lidar com situações adversas onde nos faltam recursos, mas a exigência não reduz e os utentes precisam dos cuidados. E o que é que nós podemos fazer olhando para aquilo que é a escassez de recursos, mas o que é que nós podemos fazer para nos protegermos de maneira que nós não possamos ficar doentes? Então, por ter tido a oportunidade de trabalhar, de me formar fora, eu aprendi que como profissional de saúde mental, eu preciso fazer terapia para que eu não fique doente à medida que eu vou vendo os outros pacientes. Mas hum. meus colegas não têm esta Não ideia. é? Sim, Sim. Houve sim. um tempo Isso. em que a gente disse, olha, eu não quero fazer psiquiatria porque todo mundo que faz psiquiatria fica louco. É claro, não há Hum, como não ficar louco se tu não fizeres terapia. Mas a partir do momento que tu fazes terapia, tu vais aprender a separar aquilo que é do paciente e aquilo que é teu, e vais aprender também a reconhecer os teus limites e tirar tempo para descansar. Eu aprendi a dizer não, algo que eu não sabia dizer, muito mas bom. tudo isto nós vamos aprendendo com o tempo. Então, há esta necessidade de despertarmos para o profissional, seja de saúde, sejam os colegas
professores, os policiais, dentre outras áreas, de saber que há uma necessidade da gente fazer pequenas pausas e estas pequenas pausas, direta ou indiretamente, vão fazer o restart que o nosso cérebro precisa. Um exemplo é o computador. O que que acontece com o computador quando tu usas ele 24 sobre 24, ou naquele dia que faz muito calor? Chega um momento que ele congela, ele não funciona mais. E o que que a gente faz? Faz um Doutor restart. Milton, A gente considerações finais? Então, Desculpa. eu queria mesmo trazer este despertar que este tema é importante e cuidar de quem cuida é de extrema importância e isto pode ser feito tanto a nível dos utentes, que têm que respeitar aquelas pessoas que estão ali a prestar serviços, porque podem estar diante de uma pressão que eles não conseguem compreender, mas também para os superiores hierárquicos há uma necessidade também de olhar que aquela pessoa que faz o trabalho braçal precisa de apoio e de acolhimento. Obrigado. Ok. Todos nós precisamos de apoio no final do dia, e era também o que dizia a Nereida, não importa se é trabalhador ou gestor, todos nós precisamos de ser considerados. Considerações finais, caros oradores, infelizmente o nosso tempo fugiu. Muito obrigada, a dezena esteve aqui e outras pessoas estiveram aqui a fazer comentários e a contribuir. Muito obrigada, e eu queria pedir-vos que dessem os comentários finais. A Anastácia esteve a falar, a dezena também, bom, e o Gildo, a Nereida, vocês foram dando feedback, obrigada por isso. Queria pedir que dessem assim, em 30 segundos, considerações finais, o que é que gostariam efetivamente de deixar aqui para os cuidadores? Vou começar pelo Milton, já agora. Diria que todo cuidador tem que se cuidar e não esperar que os outros vão cuidar dele. E Uhum. segundo, temos que aprender a dizer não e reconhecer os nossos limites. E não existem super-homens. E até o super-homem, quando ele está diante da pedra kryptonita, ele fica fraco. Então, quanto Muito mais bom. nós, seres humanos falíveis, então temos que Hum, reconhecer os nossos limites e também aprender a pedir ajuda. boa, muito obrigada. Nereida, obrigada. Obrigada, Ana. Eu talvez poderia reforçar que, para além daquilo que o Milton disse, que por acaso era alguma coisa que eu queria falar, obrigada, Milton. Para além desta coisa de nós termos que cuidar de nós, ok? É preciso também haver uma autorresponsabilidade naquilo que é o nosso processo de cura. Então, para os líderes que estiverem a ouvir, líderes e cuidadores, antes de quererem cuidar e liderar outras pessoas, garantam que vocês já trabalharam também em vocês. Porque uma das coisas que eu vejo que acontece muito na liderança é que nós queremos liderar pessoas, mas nós não sabemos nem sequer liderar a nós mesmos. Toda liderança começa com a autoliderança e liderar-se a si mesmo começa também por cuidar de si, a nível Muito bom. a nível mental, a nível emocional, etc, etc, ok? E depois tem a questão da autorresponsabilidade, que a Nádia referiu um bocadinho, que é esta coisa do cuidado consigo, cuidado mental e emocional. Isto tem que partir muito de nós. Nós também temos que ter interesse e abertura para procurar ajuda, porque como o Milton disse, já existe. Não é como antigamente que não existia nada. Hoje em dia já existe. Mas eu ainda vejo uma grande resistência das pessoas em procurarem ajuda, ou porque têm vergonha, ou porque acham que o vizinho vai fazer pouco, etc, etc. Nós temos que ultrapassar isso e temos que perceber que a nossa saúde está acima de qualquer coisa. Não interessa o que é que a outra pessoa vai dizer, eu tenho que estar bem. Porque se eu não Ok. estiver bem, eu não tenho como cuidar do outro. Então, cuidem de vocês e responsabilizem-se pelo vosso processo de cura. Boa, muito obrigada. Gildo, Gildo. Sim, eu gostaria de dizer garantir a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores é algo que deve ser considerado como fundamental em todos os setores. E também, além do que os colegas aqui falaram sobre a questão de valorizar, cuidar-se, procurar ajuda, temos que ser empáticos nas nossas ações, nas nossas instituições.
reconhecer os limites dos outros e saber colocar-se na posição do outro também pode ser hum, essencial para a gente garantirmos um ambiente mais saudável, não tosco. Obrigado. hum. Muito bom. Obrigada, Gilda. Nádia? Dizer que a forma como uma organização cuida dos seus trabalhadores é, na verdade, um indicador da qualidade da sua gestão e da sua capacidade de construir o futuro. O bem-estar deixou de ser um custo e hoje passou a Hum, ser um indicador de produtividade, retenção e qualidade. hum, Apesar de em Moçambique nós estamos a precisar de criar empregos, por cá há falta, nós temos que nos focar muito em criar empregos e locais onde as pessoas consigam permanecer saudáveis enquanto trabalham. hum, hum, E cuidar de quem cuida não é um ato de generosidade, é um compromisso com a dignidade humana. E também é uma decisão inteligente para qualquer organização que queira existir daqui a uns 10 ou 20 anos. Portanto, eu deixo aqui uma provocação como fecho deste café, que seria na organização onde eu trabalho. Quem está a cuidar de quem cuida? boa. Muito bem, muito bem. Quem é que está a cuidar de quem cuida? E quem está a cuidar de mim? Quem é eu? Como é que eu estou a cuidar de mim também? Olha, muito obrigada. Eu aprendi muito, a Wilna disse isso. Parecem 2 minutos. De repente o tempo passa e não se pode falar tudo que a gente tem aqui programado para falar. Às vezes eu trago 10, 20 perguntas, mas eu não consigo falar tudo. Mas eu quero dizer-vos que eu aprendi muito. Eu estou muito feliz por termos tido esta conversa, que não é fechada, é apenas o começo, e quero convidar a todos a continuarem essas conversas, porque essa conversa aqui só começou, ainda estamos na introdução. Então, que cuidemos-nos todos uns dos outros, não há super-homens, como disse bem o Milton. Eu também já estive numa situação de burnout, de stress muito grande, e que em algum momento nós pensamos, como é que eu, esta pessoa maravilhosa, grandiosa, que aparece aqui, que tem tudo isso, de repente não consegue sequer lembrar-se de uma coisa tão básica, não é? Estes são os sinais, e é nessa altura que nós temos que parar e cuidar de nós. Não há nenhuma vergonha nisso. E eu agradeço pela vossa contribuição e pela participação de todos que estiveram aqui. Boa noite, gente. Obrigada. Fiquem bem. Obrigada. Boa noite. Oi. Até logo. Boa noite. Adoro os corações, acho, Ciro. Boa noite, gente.